Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27 a 28, amém? Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos de... Amém? Ok, vamos saltar para outro versículo. Vamos saltar para outro versículo, ou outro capítulo 13, versículo 1. Eu quero que você sublinhe no versículo anterior. O versículo anterior, naqueles dias desceram profetas, no plural, está escrito no plural, não é? De Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que significa que profetizou que haveria uma grande fome em todo. Capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, só queria isso que você tivesse informação. Versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho. Ok, obrigado. Mas o tema, ou o versículo de abertura, ou o versículo mais importante que vamos usar hoje, está no livro de Oséias. Oséias capítulo 12, versículo 13. O tema da pregação no dia de hoje é cobertura profética. Aleluia. Diga cobertura profética. Estão ali? Capítulo 12, versículo 13. Oséias, não Isaías. Oséias 12, 13. Vou ler. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Estamos juntos? Por meio de um profeta fez o quê? Fez subir Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Aleluia. Diga, por meio de um profeta foi feito Israel sair do Egito, e por meio de um profeta eles foram guardados. No dia de hoje eu quero ensinar aos irmãos sobre cobertura espiritual ou cobertura profética. Aleluia. Cobertura profética. Porque muitas das vezes nós não entendemos a respeito dessas coisas. No meio de uma geração que estamos hoje, nós ouvimos falar de muita coisa. Fala-se de muita coisa a respeito de profeta. Se você vai no Facebook, vai no Twitter, vai em qualquer outra rede social, você vai descobrir uma coisa: que as pessoas vivem falando de profeta. E a conotação de profeta que eles têm não é uma conotação boa. Eles falam de profeta, mas não falam boa coisa. Eles simplesmente falam de falsos profetas. Mas dá a entender que as pessoas são analfabetas bíblicas, porque eles não entendem uma coisa: que profeta, o termo profeta, não se define na Bíblia como falsos. Não são todos os profetas que são falsos. Onde existe verdadeiro, sempre vai existir falso. A Bíblia fala sobre falsos pastores, fala de falsos evangelistas, fala de falsos profetas, fala de falsos apóstolos e fala de falsos mestres. Até a Bíblia fala sobre falsos cristos. Então é a mesma coisa você usar a palavra falso Cristo e dizer Jesus também é falso Cristo. Assim como os judeus até no dia de hoje chamam de Jesus, diz que Jesus é falso Cristo. Eu quero que você entenda uma coisa: o problema das pessoas é o seguinte:
é que essas pessoas querem ficar simplesmente com o que eles querem ficar. Querem concordar com o que eles querem concordar. Querem acreditar no que eles querem acreditar. Eles não querem usar a Bíblia para definir o que eles estão a ver. Mas eles querem usar os seus próprios pensamentos, seus próprios juízos, para definir o que eles estão a ver. A Bíblia fala de falsos muita coisa. Aleluia. Amém. Só que o problema das pessoas é o seguinte: eles querem acreditar num bocado da Bíblia e não querem acreditar em toda a Bíblia. O problema é este que está ocorrendo na nossa geração. Eles querem acreditar num bocado da Bíblia e não querem acreditar em toda a Bíblia. Veja, na mesma Bíblia que ele critica, eu encontrei com alguns pastores que chegaram ao ponto de dizer que o evangelho no dia de hoje está deturpado. Por quê? Porque tem pessoas a curar com droga. Eu disse, ok, você acredita que tem pessoas que curam por Deus? Disse, não, não acredito. Eu disse, ok, então se as pessoas estão sendo usadas para curar com droga, o que você tem a dizer com os apóstolos? O que você tem a dizer com Marcos capítulo 16, versículo 17, que diz: estes sinais seguirão os que creem, porão as mãos sobre enfermos e curarão-os, vão expulsar demônios. O que você tem a ver com isso? Disse, não, esse versículo é simplesmente para os apóstolos. Mas a Bíblia diz: estes sinais seguirão aqueles que creem. Não diz esses sinais seguirão aos apóstolos ou aos profetas. Então estamos debaixo de uma geração onde que as pessoas não percebem o que eles dizem, mas eles dizem o que querem dizer. Criticam porque querem criticar. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: que os profetas existiam no Antigo Testamento e até no Novo Testamento. Não houve banimento de profetas. A pergunta é: por que não tinha profeta na beira? Por que não tinha profeta onde? Na beira. Vou lhe dizer uma coisa: Deus não pode usar ninguém que a mente não está aberta. Deus, antes de te usar, vai primeiro visualizar a tua mente, se a tua mente está preparada para receber o que Ele quer ou não. Então, a falta de profeta não significa que o reino dos céus estava contente, porque o ministério estava incompleto. São 5 ministérios que devem operar, 5 ministérios na igreja que devem operar, mas a falta de profeta estava criando lacuna no evangelho. Aleluia, aleluia. Se dissemos que não existem profetas aqui na beira, somos antibíblicos e não conhecemos nada de Bíblia. Ver alguém, um apóstolo, um pastor, um bispo a dizer que não existe profeta, esse tem problemas sérios. E pergunta o tipo que tirou. Ele vai dizer na Bíblia, aonde? No Atos dos Apóstolos. É no Atos dos Apóstolos onde está escrito também sobre profeta. O versículo que eu te mandei ler do Atos dos Apóstolos disse: haviam profetas. O profeta não está no singular, está no plural. Haviam profetas. E também falou em Antioquia: havia alguns profetas e doutores da palavra. Isso está querendo dizer, ou está querendo informar, que existem profetas no dia de hoje. Porque Atos dos Apóstolos é o único livro que não termina na tua Bíblia Sagrada. Lê o último capítulo do Atos dos Apóstolos, você vai descobrir que ele não tem. Aleluia. O Atos dos Apóstolos não termina. É o único livro da Bíblia que não termina. E entramos numa geração que tudo o que eles querem acreditar é o que eles querem acreditar, não o que a Bíblia diz. Eles estão nem aí para o que a Bíblia diz a respeito de uma coisa. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então estamos a correr para um precipício. No Novo Testamento temos várias citações de profetas.
Jesus não disse em momento nenhum: eu vim banir profeta. Não está escrito isso. É a igreja que inventou essa informação. Aleluia. Amém. Então, no livro de Oséias, capítulo 12, versículo 13, diz: mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. O Senhor, por meio de um profeta, fez subir, quer dizer, tirou o povo de Israel do Egito. Os profetas, eles são mandados com uma ordem de Deus. Eles são usados por Deus para libertar aqueles que estão debaixo de um cativeiro, estão debaixo de uma prisão diabólica, aqueles que estão debaixo de uma opressão. Então o profeta, ele é usado para anunciar um tempo novo para essas pessoas. Moisés foi usado por Deus para remover o povo de Egito para ir para Canaã. Tirou o povo da escravatura ou debaixo do cativeiro para uma terra onde manava leite e mel. Deus me levantou nesta nação para tirar você do problema onde você está, da enfermidade onde você está, da doença onde você está, da circunstância que você está, para te levar para um lugar. Só que a Bíblia Sagrada não diz que simplesmente Deus levantou Moisés para tirar apenas, mas a Bíblia Sagrada diz que eles foram guardados por Moisés. Quer dizer, Moisés era uma só pessoa que dirigia uma nação completa, mas Moisés conseguia guardar o povo. É ali onde eu estou a falar para vocês. Eu quero falar para vocês que existe uma cobertura espiritual. Amém. A Bíblia está dizendo que foram guardados. Esse povo de Israel, não importa qual era o número, mas Moisés tinha capacidade de guardar. Moisés era apenas um, não eram 30 Moisés, era apenas um, mas Moisés guardou a nação. Escuta, eu quero dizer para você, Moisés era uma só pessoa, mas Moisés tinha um espírito que era profeta. O espírito de profeta Moisés conseguia cobrir todo o povo, mas o Moisés carnal não poderia cobrir todo o povo. Na arena de espírito, se o inimigo aparecesse, se o diabo enviasse demônios para Israel, Moisés cobria o povo. É por isso que a Bíblia Sagrada chama de homem de Deus de anjo da igreja. Vocês, eu não sei se vocês estão percebendo o que eu quero ensinar aqui. Amém. Eu ainda não comecei meu assunto, ainda estou a tratar o assunto pouco a pouco. É que na arena do espírito, na arena do espírito, quando Deus ou quando Jesus manda cartas às igrejas, as 7 igrejas no livro do Apocalipse, ele manda as cartas para o anjo da igreja. Não disse ao pastor, não disse ao profeta, não disse ao apóstolo, disse ao anjo da igreja. Na arena do espírito, lá no reino dos céus, quando o Deus olha para mim, não olha Fernando, vem como o anjo da igreja. Você sabe qual é a função do anjo? A função de anjo é proteger. Então há uma cobertura que se vê na arena do espírito. Aleluia. Amém.